Vamos começar aí, né, nossa aula aí de hoje, né, falando aí sobre cálculos algébricos, certo? Cálculos algébricos, certo? Questão de número 1. Represente, né? Letra A. O perímetro e a área de uma região quadrada de lado A, certo? Então, ó, temos aí um quadrado onde o seu lado é A, certo? Onde o seu lado é A. Tá? Ele quer saber qual é o perímetro e qual é a sua área, certo? Então, bem, sabemos que para calcular o perímetro, tá? Para a gente calcular o perímetro, como que é que a gente faz para calcular o perímetro? O perímetro ele é calculado por quem? Pela soma de todos os seus lados, né? Então, se é o perímetro de um quadrado, então é só eu somar os 4 lados desse quadrado. Professor, mas só tem um lado aqui que mede A. Mas se a gente está falando de um quadrado, o que acontece? Todos os lados, né, tem a mesma medida. Então, ó, então aqui mede A, aqui também mede A, aqui também mede A e aqui também mede A. Então, eu tenho A mais A mais A mais A, quer dizer que eu tenho 4A. Então, o perímetro, né, deste quadrado, ele tem a medida de 4A. Certo? 4A. E a área? Como que é a área? A área, lembra que a gente falou? A área é lado ao quadrado, né? Se é lado ao quadrado, então, ou seja, quanto que mede o lado? A. Então, é A ao quadrado. A elevado ao quadrado, A ao quadrado. Então, a área desse aqui, ele foi o quê? A ao quadrado. Certo? A ao quadrado. Então, o perímetro dessa forma quadrada, 4A, e a área A ao quadrado. Letra B. O perímetro de um triângulo isósceles. Então, temos aqui o triângulo, que mede x, aqui mede x, e aqui mede 3. Então, ele quer saber qual é o perímetro. Então, perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, vamos somar? Então, eu tenho x mais 3. Então, ó, x mais x tenho 2x mais 3, certo? Então, o perímetro deste triângulo é o quê? X mais x, 2x mais 3, certo? Então, ficou aí 2x mais 3. Questão de número 2. Passe da linguagem usual para a expressão algébrica, tá? Então, passe da linguagem usual para a expressão algébrica. Letra A. 5 menos um número. Então, ó,
5 menos um número. Eu sei quem é esse número? Não. Eu vou chamar ele de x. Então ficou, ó, 5 menos x. Certo? 5 menos x. Letra B. O dobro de um número mais 7. Então, ó, quando a gente fala um dobro, quer dizer que é o quê? 2 vezes. Um número, eu sei quem que é esse número? Não, então eu vou chamar ele de x. Então, ó, 2x mais 7. Então, ó, o dobro de um número mais 7. Então, ó, o dobro de um número mais 7. Então, passamos aí para forma algébrica. Certo? Letra C. Um número dividido por 4. Então, ó, um número eu não sei quem é, vou chamar ele de x dividido por 4. Ou seja, tá aqui, ó. Lembra, fração é uma divisão. Então tá aqui, ó. X dividido por 4. Tá? Então aí, questão de número 3, certo? Passa as expressões algébricas para a linguagem usual, né? Então, letra A. X mais 8. Então, a gente vai pegar aí essa expressão x mais 8 e passar para a linguagem usual. Ou seja, x é o quê? Um número qualquer, não é? Então, a gente pode pôr aqui, ó, um número mais 8. Essa é a nossa linguagem usual. Então, tá aqui, ó, um número mais 8. Letra B, 8z. Né? Então, temos aqui, ó, 8z. Ou seja, eu tenho 8 vezes um número qualquer. Então, ó, 8 vezes um número, tá? Então, ó, 8 vezes um número, certo? Letra C. X sobre 5. Ou seja, x sobre 5. Lembra que eu falei? Uma fração é uma divisão. Então, ó, eu tenho um número dividido por 5. Então, número dividido por 5. Ou também posso falar assim, ó, quinta parte de um número, tá? Então, também posso falar dessa forma. Um número dividido por 5 ou quinta parte de um número, tá? Questão de número 4. Questão de número 4. Escreva as expressões equivalentes, tá? Então, escreva as expressões equivalentes. Então, ou seja, tenho aqui, letra A, 2x mais 3x, certo? 2x mais 3x. Lembra? Ó, eles têm a parte algébrica aqui, ó, semelhantes. Então, ou seja, eles são monômios
semelhantes. Se eles são monômios semelhantes, o que eu posso fazer? Conservo a parte literal, né? E somo somente a parte numérica. Então, ó, tenho 2 mais 3, 5. Conserva o x. Então, temos aqui, ó, 5x. Então, essa expressão algébrica aqui, ó, 5x, ela equivale também a 2x mais 3x. Letra B. 8y menos 5y. Ou seja, eles são monômios semelhantes? São, não são? Então, ó, conserva a parte literal e opero somente a parte numérica. 8 menos 5, 3. Conserva a parte literal. Então, ficou 3y. Letra C. 8a menos 3a mais 4a. Então, ó, 8a menos 3a mais 4a. Certo? Então, vai ser assim, ó. Todos são monômios semelhantes. Então, ó, 8a menos 3a. Então, ó, 8 menos 3, 5. Mais 4, 9. Conserva a parte literal. Então, ficou 9a. Letra D. 5 vezes y menos 1. Então, ó, temos 5 vezes um parênteses. Então, ó, o que a gente faz? A distributiva. Então, ó, pego o número 5, multiplico pelo primeiro termo. Então, ó, 5 vezes y, 5y. Mais com menos, menos. Pego esse 5 que está aqui de fora, multiplico pelo segundo termo. 5 vezes 1, 5. Então, ó, ficou 5y menos 5. Tem como eu agrupar? Não, por quê? Porque eles são termos diferentes. Então, eles não são termos semelhantes, tá? Então, não tem como. 5. Questão de número 5. Escreva as expressões algébricas, certo? Que correspondem à sentença a seguir. 1,5 menos n. Então, ó, 1,5 menos n. Então, como que vai ser a expressão algébrica que representa 1,5 menos n? Então, ó, 1,5 menos n. Então, tá aqui, ó, representando, ó, 1,5 menos n. Já está representada aqui a expressão algébrica. 1,5 menos n. Letra B. Temos aí na letra B. A soma de um número n com o dobro de n. Então, ou seja, a soma de um número n com o dobro de n. Então, ó, n mais o dobro de n. Quando a gente fala no dobro, quer dizer que eu tenho 2 vezes o n. Então, ó, a soma, tá aqui o sinalzinho de mais, do número n com o dobro de n. Então, 2 vezes o n, tá? Então, a soma do n com o dobro de n. Letra C. N menos o triplo de n. Então, ó, n menos o triplo de n, né? Então, até a gente brincava lá na sala, né? Lembra? Tá no português escrito aqui, a gente vai passar para o matematiquês. Então, ó, n menos o triplo de n. Tá? Então, tá? Letra C. Beleza? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, colocação? Não? Então vamos seguir. Questão de número 6. Escreva a expressão algébrica que represente o perímetro do polígono a seguir.
Então a gente observa que a gente tem um hexágono aí, e que esse hexágono aí, ó, ele tem todos os seus lados que equivale a x, certo? Então todos os seus lados aí valem x. E ele quer que a gente faz o quê? Que a gente representa o perímetro. Então lembra, perímetro é o quê? A soma de todos os seus lados. Se é um hexágono, então 6 lados. Então tem o x, mais x, mais x, mais x, mais x, mais x. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho o quê? 6x. Tá? Então o perímetro desse hexágono é igual a 6x. Então esse é o perímetro. 6x. Agora, determine o valor numérico dessa expressão para x igual a 1,5. Então, ou seja, ele quer que no lugar do x a gente coloque 1,5. Então, ó, 6x, ou seja, então ele quer 6 vezes 1,5. E quanto que é 6 vezes 1,5? Isso é igual a 9. Tá? Então, o valor numérico dessa expressão é 9. Número 7. O cartaz a seguir está anunciando a promoção de uma loja. Tem aspirador de pó, ventilador, um ferro. Pagamento: R$100 mais 2P. Só R$100 e 3 prestações iguais. Letra A. O que a letra P está indicando? O que a letra P indica aí nesse cartaz? Ou seja, a letra P indica prestação, tá? Ou seja, ela indica o valor da prestação. Isso que está indicando a letra P aí, tá? O valor de cada prestação. Letra B. A expressão algébrica 100 mais 3 vezes P indica o quê? Né? O que indica aí? Ele indica entrada de R$100, né? Aí no caso, mais 3 prestações iguais, tá? Então, ó, o que indica aí 100 mais 3 vezes P? Indica o quê? Então, ele indica a entrada de 100 mais 3 prestações iguais, tá? Indica isso aí, certo? Qual o preço do ventilador se cada prestação é de R$45? Então, ó, vai ficar 100 mais 3 vezes 45. Então, vai ficar 100 mais 3 vezes 45, isso é igual a 135. 100 mais 135, 235. Então, qual o preço do ventilador? Então, o preço do ventilador será 235, tá? Então, o preço do ventilador aí seria aí R$235. Beleza? Qual o preço do ferro elétrico se cada prestação é de R$30?
Então, qual que seria o preço do ferro elétrico? Então, ó, 100 mais 3 vezes 30. Então, fica 100 mais 3 vezes 30, isso é igual a 90. Então, vai ficar 190. Então, o preço do ferro elétrico será R$ 190. Tá? Então, o preço do ferro elétrico será R$ 190. Questão número 8. Calcule o valor numérico das expressões, certo? Letra A. X menos Y para x igual a 5 e y igual a menos 4, tá? Então, x menos y para x igual a 5 e y igual a menos 4. Então, ó, no lugar do x eu vou pôr 5. Menos, no lugar do y eu vou colocar menos 4. Então, vai ficar assim, ó. 5 menos com menos vira mais 4. Então, 5 mais 4, 9. Tá? Então, ó, x menos y, para x igual a 5 e y menos 4, isso vai ser igual a 9. B. 3x mais a, ó, 3x mais a para x igual a 2 e a igual a 6. Então, para o x igual a 2 e a igual a 6. Então, ó, 3 vezes o x, mais o x vale 2. Mais o a, que vale 6. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 6. 6 mais 6, 12. Então, 3x mais a para x igual a 2 e a igual a 6, o valor numérico aí é 12. Letra C. 3a ao quadrado menos b ao quadrado para a igual a menos 2 e b igual a menos 7. Então, para a igual a menos 2 e b igual a menos 7. Então, no lugar do a eu ponho menos 2 e no lugar do b eu ponho menos 7. Então, vai ficar ó, 3 vezes menos 2 elevado ao quadrado menos b, que é menos 7 elevado ao quadrado. Então, quando a gente tem uma potência, a primeira coisa que a gente resolve é a potência, tá? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes. Quanto que é menos 2 elevado ao quadrado? Ou seja, menos 2 vezes menos 2. Isso é igual a 4. Menos. Quanto que é menos 7 elevado ao quadrado? Ou seja, é menos 7 vezes menos 7. Isso é igual a 49. Então, vai ficar ó, 3 vezes 4, 12. Ó, menos com mais, menos 49. 12 menos 49, isso é igual a menos 37. Então, questão número 9 aí. Marlene trabalha num laboratório de cosméticos. Para confeccionar um frasco de perfume, ela utiliza 5 ml do elemento A e 7 ml do elemento B. Complete a tabela levando em conta a proporção
de elementos e proporcionalidade à quantidade de frasco, tá? Então, ó, um frasco, a fórmula é 5 do A e 7 do B. Então, fica, ó, 1 vezes 5 do A mais 7 do... Então, 1 vezes 5, então, ó, 5 ml do A e 7 ml do B, certo? Ou seja, 5 mais 7. Se for 2 frascos, então, ó, 2 vezes 5, 10 ml do A, 2 vezes 7, 14 ml do B. Então, ó, 2 vezes 5 do A, mais 2 vezes 7 do B. Certo? Se for 3 frascos, ó, 3 vezes 5, então são 15 ml do A. 3 vezes 7, 21 ml do B. Então vai ficar, ó, 3 vezes 5 mais 3 vezes 7. Se for 4, a fórmula 4 vezes 5 mais 7. Ou seja, quantos ml do A? 4 vezes 5, 20 ml do elemento A. 4 vezes 7, 28 ml do elemento B. E o total? 4 vezes 5 mais 4 vezes 7. Se for 5 frascos, então a fórmula 5 vezes 5 mais 7. Aí eu faço 5 vezes 5, 25 ml do elemento A. 5 vezes 7, 35 ml do elemento B. Vai ficar, ó, 5 vezes 5 mais 5 vezes 7. Esse é o total. Bem, e se for N elementos? Ou seja, eu não sei o tanto de elementos, mas se for N elementos, então, ó, N vezes 5 mais 7. N vezes 5. Então, ó, 5N ml do elemento A. N vezes 7, 7N do elemento B. Então, ou seja, 5N ml do elemento A, 7N ml do elemento B. E o total? N vezes 5 mais N vezes 7. Tá? Número 10. O preço do quilo de carne em um açougue é dado pela função P é igual a 20x mais 21. Sendo que x é a quantidade de quilos de carne. Então, ou seja, ele está falando que o x aqui representa a quantidade de quilos de carne, tá? Né? Ou seja, o preço vai ser igual a 20 vezes. Quantos quilos que ele pediu aqui? 7. Então, 20 vezes 7. Mais 21. Então, o preço é igual a 20 vezes 7, 140. Mais 21. Então, o preço é igual a 161. Tá? Então, o preço vai ser igual a 161. Temos até alternativas e, ou seja, a alternativa A, 161 reais. Beleza? Tranquilo? Até a próxima.